uma palavra muito breve para manifestar a nossa gratidão, porque o sonho vai sendo realizado pouco a pouco. As coisas de Deus são assim. A verdade deve ser sempre dita, porque devemos ser humildes. Devemos reconhecer que esta obra aqui é obra de Deus. Não é nossa, não. E Deus se serve de qualquer instrumento enferrujado para manifestar a sua vontade. Eu sei que eu vou ser chamado a atenção, mas não deixarei nunca de reconhecer a verdade. Verdade pura, nua. Se não fosse o nosso querido arcebispo, nós não teríamos essa obra. Essa obra foi feita por causa do seu coração repleto de amor eucarístico. Se não tivéssemos este apoio decidido e, sobretudo, esta força dos momentos dificílimos que toda obra eucarística tem, porque o demônio não quer saber da Eucaristia. Ele tem um grande ódio à Eucaristia, porque a Eucaristia é a destruição do demônio, é a destruição do pecado. Onde impera, reina a Eucaristia, é o desabrochar, então, dos apóstolos, dos santos, e aí a vitória de Cristo. Todos que trabalharam sabem muito bem das dificuldades, mas tudo era natural, nós sabíamos bem. Mas graças a Deus, Deus é tão bom que nos dá também os momentos alegres para onde nós íamos buscar toda a força, todos nós, para levarmos avante, porque era obra de Deus. Estamos hoje usufruindo. Eu reconheço com toda a sinceridade, com toda a humildade, nosso Senhor sabe disso, que não existe nenhum enfeite, não, é a pura realidade. Nós fomos muito felizes, porque tivemos um arcebispo sempre cheio de ardor pela causa da Eucaristia. Encontramos sempre esse apoio muito grande, paternal, mas sobretudo apostólico. E por isso nós temos essa obra em Curitiba, que está repercutindo também em tantos outros lugares, onde desabrochar a adoração, graças ao povo católico de Curitiba. Por isso, vamos agradecer hoje e agradecer também mais esse encontro eucarístico. É assim que, pouco a pouco, nós vamos fazendo que Jesus Eucarístico seja mais conhecido, amado, adorado e glorificado. E a Dom Pedro, sempre o nosso reconhecimento com humildade. Não podemos fugir da realidade. Devemos ser sempre humildes, e Deus nos deu esse arcebispo, esse pastor, que nunca soube o que é desânimo, sempre pelo contrário, nos entusiasmando em todos os momentos dificílimos, delicados, que faz parte da igreja de Deus. Onde não há cruz, não há igreja. Nosso Senhor quer nos salvar é pela cruz que se chega à luz. E já estamos colhendo alguns frutos. E um dos frutos que nós estamos colhendo, graças ao apoio também de vocês, é esse que nós estamos hoje já finalizando com a presença de tanta gente eucarística que vem intensificar o nosso trabalho. Eu quero só, como disse no início, manifestar a nossa gratidão e pedir a Deus que continue realmente fazendo que essa semente vá produzindo mais frutos, porque a arquidiocese é grande e nós devemos penetrar em todos os recantos para que Jesus Eucarístico seja cada vez mais aquilo que foi dito aqui, conhecido, amado, adorado e glorificado. E os nossos agradecimentos sinceros a todos que colaboraram pelo êxito destes dias, graças a Deus. E vamos continuar, porque a única bagagem
que Deus vai aceitar é quando nós realmente pudermos fazer alguma coisa pelo seu reino e que o slogan seja espalhado e vivido por todos os habitantes cristãos dessa terra. Que Jesus Eucarístico seja cada vez mais conhecido, amado, adorado e glorificado. Muito obrigado. Só completando então aqui a informação, no próximo mês nós teremos uma formação sobre esse documento da igreja, Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Seriam alguns aspectos que se deve observar e evitar acerca da Santíssima Eucaristia. No nosso próximo encontro, que será 22 de setembro, aqui das 14 às 17 horas, então no próximo mês. E nós temos também ali fora, vocês viram, e é o nosso programa durante todo esse ano, nós vamos fazer a exposição dos milagres eucarísticos. Hoje nós temos aqui expostos que são os milagres eucarísticos relacionados à transubstanciação, que estão expostos ali, e o de Lanciano é um deles, e o Padre André vai falar daqui a pouco. No próximo mês nós teremos os milagres eucarísticos, memorial perene da paixão do Senhor. Aí no mês seguinte, sinal do ressuscitado entre nós. Depois, presença perene de Jesus. Depois, Eucaristia, luz do mundo. Eucaristia, fonte de cura. Eucaristia, proteção dentro e diante das forças da natureza. A Eucaristia, sustento de fé pela devoção. Eucaristia, alimento de vida. Eucaristia e Nossa Senhora. Eucaristia, conversão, testemunho e missão. Então, durante todo esse nosso ano eucarístico, nós estaremos fazendo cada mês a exposição de 7 ou 8 milagres. Nós temos reconhecidos pela igreja 150, né, Padre? Em torno de 150 milagres eucarísticos reconhecidos pela igreja. E nós tivemos essa autorização do Vaticano, aqui na Igreja da Ordem, para fazer a mesma exposição que foi feita em Fátima, em Portugal, a mesma exposição que já rodou o mundo e já traduzida em português, vocês têm a oportunidade de ver aqui exposto. Para não ficar muito, né? Digamos, se nós colocamos 150 ali, como a gente fez o ano passado, fica difícil. Se você colocar 1 minuto para cada milagre eucarístico, você precisa de 2 horas para passar por ele. Então, nós temos o ano inteiro, vocês vão ter a oportunidade de vir aqui todos os meses e vai estar exposto ali 7 ou 8 milagres, como a gente falou aqui, com o tema a cada mês, né? Então, agora chegou a vez do nosso padre André Luiz Facchini, né? Então, eu primeiro pediria para vocês uma salva de palmas mais uma vez para o Padre André, agradecer a ele, né? Sabemos que não tem, como a gente falou, é providência de Deus e não uma simples coincidência da presença dele em nosso meio. Muito obrigado, Padre, já e desde já que Deus lhe abençoe, né? E rezemos pelo Padre André, uma Ave Maria, para que ele tenha a proteção de Nossa Senhora e seja iluminado, e que bênçãos do Espírito Santo venham sobre ele e sobre nós. Para o Padre André, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos. É com grande alegria que a divina providência dos 3 corações unidos de Jesus, Maria e José me trouxeram aqui. Eu estive em Santa Catarina, depois eu tive um convite assim especial de último momento para passar aqui e participar deste encontro, e me deram a ocasião de poder falar com vocês um pouquinho do milagre eucarístico, dos 2 milagres eucarísticos de Lanciano. O padre se apresenta, eu sou o Padre André Luiz Facchini.
Sou brasileiro e cidadão italiano também. Eu moro 15 anos na Itália, fui consagrado sacerdote na diocese de Lanciano Ortona, a cidade do Milagre Eucarístico, na Basílica de Nossa Senhora da Ponte, ali a catedral desta cidade de Lanciano. E também Lanciano, ela é uma cidade beijada 2 vezes por Deus, como disse também o cardeal de Milão, porque Deus abençoou esta cidade com 2 milagres eucarísticos. E a nossa diocese também, ela tem uma outra bênção na cidade de Ortona, ali pertinho também de Lanciano, onde nós temos a concatedral de Santo Tomé, onde nós temos as relíquias de Santo Tomé, apóstolo. Então, ali nós temos uma riqueza muito grande. E ajudei também a minha paróquia de Santo Agostinho, onde tem a capelinha do 2º milagre eucarístico, onde que nós vamos falar também um pouquinho deste milagre. O padre tem uma comunidade dedicada aos 3 Corações Unidos de Jesus, Maria e José, uma associação. Nós nos oferecemos nesta associação como vítimas para o Santo Padre, para os bispos, para os padres e religiosos, para todas as famílias. Trabalhamos como missão na recuperação das famílias em dificuldades, dos jovens que estão no meio das drogas, que estão no meio da prostituição, para restaurar as famílias por meio da Santa Família. Nossa espiritualidade é uma espiritualidade da Sagrada Família, dos 3 Corações Unidos. E a nossa missão também é de instaurar, por isso que Luiz falava, a nossa missão também é nas dioceses e nas paróquias fazer, então, de fundar a adoração perpétua. A nossa associação, nós ali temos também a adoração perpétua e vivemos esta espiritualidade também como vocês. E também vamos ter a oportunidade de falar também dessa realidade para vocês da adoração. Queria invocar com vocês o Espírito Santo, o modo que nós temos também ali, porque não existe verdadeiros adoradores se eles não são devotos e não vivem a filiação profunda da maternidade de Maria Santíssima e da paternidade virginal de São José. Ali é a escola de formação para os grandes adoradores, mas dos grandes filhos de Deus. Maria Santíssima, ela tem a função da maternidade de todos os filhos de Deus, mas São José também recebeu de Deus esta missão da paternidade virginal de todos nós. Então, os nossos pais espirituais, Nossa Senhora e São José, também nesta obra linda, possa também trazer os seus filhos que já cresceram como filhos de Deus, mas são chamados também um modo especial a viver a adoração. Então é um canto bem breve, mas que invoca o Espírito Santo por meio dos 3 corações. Eu vou cantar a primeira vez e vocês depois com o padre, vi que são já um coral aqui, né? E nós vamos invocar juntos. E o canto é assim: Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, por meio dos corações de Jesus, Maria e José. Veja, é simples. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem
Espírito Santo, por meio dos corações de Jesus, Maria e José. Juntos, uma última vez. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, por meio dos corações de Jesus, Maria e José. Muito simples, quando vocês vão iniciar a adoração de vocês, a Santa Missa, quando vão iniciar o dia de vocês, invoquem o Espírito Santo, como fazia Nossa Senhora e São José, para estar na presença, na intimidade com Jesus. É essa a realidade que o Padre quer iniciar. O Espírito Santo nos revela a fé, mistério da fé, quando nós apenas, o sacerdote termina o momento da consagração, Jesus é vivo e real no meio de nós, desce do céu, está nos nossos altares para alimentar o seu povo. O sacerdote diz: eis o mistério da fé. E o povo santo de Deus responde: anunciamos e proclamamos. Vinde. Eis que a Eucaristia é a paixão, o sacrifício, a morte, mas é a proclamação, a presença do ressuscitado no meio de nós. É a presença real de Jesus ressuscitado no meio de nós. E esta presença vai estar conosco, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então nós temos verdadeiramente, por meio do Espírito Santo, esta presença de Jesus no meio de nós. Então a fé nos revela, nos une a Jesus. Nos une a esse mistério, eleva este mistério da nossa fé ao mundo. E por meio desta fé, nós participamos desta grande realidade do céu. Por isso, o Santo Padre, creio certamente com o arcebispo, já tenha proclamado, falado da carta apostólica com a qual o Santo Padre Bento XVI proclama o ano da fé. Nós, a partir de outubro, nós vamos viver na Igreja Católica o ano da fé. O ano da fé. A porta da fé que o Santo Padre coloca é a porta que abre a todas as pessoas, a toda a humanidade, o mundo de Deus, a todas as pessoas. A salvação. E o Santo Padre, falar de Eucaristia, não se pode falar sem iniciar com o mistério da fé, porque quando nós vamos receber o batismo, vem perguntado aos pais das crianças, ou também no batismo dos adultos, o que vem pedir à Igreja de Deus? O que vem pedir à Igreja de Deus? Tem a resposta o batismo, mas uma das respostas que a Igreja propõe aos candidatos é a fé. É a fé. E a Igreja dando, é a Igreja que doa a fé, e ela doa também a vida eterna. A fé doa aos fiéis a vida eterna. A vida eterna. Por isso, o Santo Padre, vendo que no mundo tem uma grande necessidade de suscitar nos corações dos católicos esta nova evangelização para despertar o
dom da fé. É por isso que os sacramentos e o modo especial, a presença de Jesus na Eucaristia, vem desprezada. Nós não podemos pensar que Jesus na Eucaristia vai ser amado, glorificado, se nós não despertarmos nos fiéis em nós mesmos a fé viva, a fé que transporta as montanhas, a fé que nos revela, que nos vem trazer a presença de Jesus vivo e ressuscitado na nossa vida, a fé que nos trouxe o Cristo que morreu e nos lavou de todos os nossos pecados, das nossas misérias, que cancelou as nossas iniquidades, que trouxe por meio desta graça do batismo, da vida nova, a paz e a vida eterna que nós já vivemos aqui agora. Se nós esta fé, e o Santo Padre, que é o vigário de Cristo na terra, como dizia Santa Catarina de Sena, o doce Cristo na terra, o doce Cristo na terra chama todos nós neste ano a fazer uma experiência profunda da fé. E quantas graças, quantos milagres, quantas conversões, certamente nós vamos viver neste ano da fé. O Santo Padre, nesta carta apostólica, diz assim: à luz de tudo isso, decidi proclamar um ano da fé. Este terá início em 11 de outubro de 2012, no cinquentenário de abertura do Concílio Vaticano II, e terminará na solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo Rei do Universo, em 24 de novembro de 2013. Então, a Igreja celebra essas datas por quê? Por uma realidade muito especial. Por quê? Porque completar-se-ão também 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica, esse instrumento maravilhoso que o Beato João Paulo II nos deixou no depósito da Igreja para o crescimento de todos nós fiéis e para o povo, neste novo milênio. Então, esta fé que nós necessitamos, é esta fé que levou cada um de nós a uma preparação do batismo, e do batismo foi feita a preparação para nós também para aproximar-nos da reconciliação, e a Igreja que tem no seu caminho de catequese, batismo, confirmação, Eucaristia, com o Papa Pio X, nos deu esta graça, que as crianças recebessem a Eucaristia já pequenos, antes da confirmação também, antes da confirmação, para que tenham o coração puro, para que façam ainda a experiência da misericórdia de Deus com o sacramento da reconciliação, que é um sacramento de cura, que é um sacramento de libertação, que é um sacramento que também nos eleva a uma intimidade de pureza com Deus, para que toda criança tenha este coração sempre mais puro e cresça por meio da família a ser pessoas, crianças, adolescentes, jovens eucarísticos. Então, esse método da Igreja, infelizmente, às vezes não vem nas paróquias e dos próprios pais, dos catequistas, que tem que se deixar guiar pelo Espírito Santo que guia a Igreja a formar os novos homens e mulheres eucarísticos. O Espírito Santo, quando inspirou o Santo Padre a essa realidade, para que as crianças participassem, era para formar para esse novo milênio, aonde
As trevas queriam triunfar para destruir a Eucaristia, a vida da igreja, mas Pedro, disse Jesus, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas não... Então veja que o Espírito Santo suscita na igreja já na formação para termos almas eucarísticas já pequenininhas, com uma formação especial, E por isso, irmãos e irmãs, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 32 a 33, nós escutamos assim Jesus que nos fala: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é o pão de Deus. Jesus é o alimento. Jesus vem, o Verbo vem de Deus para introduzir toda a humanidade no mundo eterno de Deus. A Eucaristia é o pão de Deus porque vem a saciar o homem de toda a fome, de toda a sede que o ser humano tem da eternidade, do conhecimento, do desejo que ele tem da eternidade. Jesus é o pão que desce do céu, para poder, por meio deste pão, elevar o homem ao mais alto dos céus, para introduzir o ser humano às realidades eternas do céu, para que cada um de nós tenha verdadeiramente a vida do mundo de Deus neste mundo que jaz sob o poder do maligno, como diz São João na primeira carta. Jaz sobre o poder do maligno. Mas quem se nutre do pão de Deus, do pão que desce do céu e que dá vida ao mundo, esta pessoa vence o mundo por meio da fé e da presença do Cristo que é em nós. Eu sou o pão vivo que desci do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Eis que a carne, o sangue, a alma e a divindade de Jesus na Eucaristia, ela dá salvação ao mundo, ela dá salvação, e aonde Jesus Eucarístico permanece nas nossas comunhões, em estado de graça, nós levamos a salvação em todos os lugares aonde nós entramos, porque é uma presença real, e a presença da transubstanciação é a presença também que vem transubstanciar nós, seres humanos, nele. Ele vem a transubstanciar a nossa humanidade pecadora e uma humanidade santa, e uma humanidade transfigurada, e uma humanidade perfeita, e uma humanidade cheia de graça, e uma humanidade cheia da sua sabedoria, e uma humanidade cheia do seu amor, cheio da sua misericórdia. Eis porque os santos, a igreja nos pede também, no catecismo da Igreja Católica, a comunhão diária, porque o mundo necessita dessa realidade. E por isso que na igreja nós temos tantos sinais eucarísticos dos milagres que se manifestam em toda a terra, O primeiro deles aconteceu em Lanciano.
Todas as vezes que por meio da celebração da Santa Missa, Jesus se faz presente no meio de nós, Ele dá a vida ao mundo. Jesus continua nesta igreja, em todos os lugares aonde o sacerdote celebra, todos os dias, Jesus continua dando vida ao mundo, porque o mal, como nos diz Jesus, o demônio é um ladrão, e ele vem para roubar, para destruir e matar. E todas as vezes que Jesus se torna presente no meio de nós por meio da Eucaristia, como diz São João, o Filho de Deus veio se manifestar, capítulo 3, 1 João, para destruir as obras do demônio. E todas as vezes que Jesus se manifesta na presença real, na Eucaristia, Ele se manifesta, o Filho de Deus se manifesta para destruir as obras de Satanás. Então, todas as vezes o apostolado que nós temos que fazer é de levar tantas pessoas a participar das celebrações da Eucaristia, para que ali naquele lugar santo e glorioso, na Santa Missa, Deus possa manifestar a destruição das obras de Satanás na Eucaristia. Nós vemos tantas pessoas que vão em tantos lugares que nós pensamos que ali tem a manifestação do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo fundou somente uma igreja, uma. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei. Qual palavra Jesus? A minha igreja. As outras que não são fundadas sobre Pedro, são de pessoas, criaturas desta terra, pecadoras que as fundaram, mas não pertencem a Jesus Cristo. A Jesus Cristo fundou só uma, e rezou por ela, João 17, para que todos sejam um. E esta ignorância da nossa fé, que não vive em torno a Pedro, que nos confirma na fé da Eucaristia, e a Eucaristia tem a capacidade de unir toda a igreja, todos os fiéis, por meio do arcebispo da diocese, unido ao Santo Padre. Ele representa o Santo Padre nesta arquidiocese, tem toda a união da igreja por meio dos sacerdotes que são delegados do arcebispo em cada paróquia, tem a presença de todos os fiéis que são unidos no colégio apostólico. É onde se vive e se professa a fé, onde Jesus pede a Pedro de confirmar na fé. E quando nós estamos celebrando a Eucaristia juntos, somos confirmados na fé, na unidade, aonde a Eucaristia nos protege, nos unge com a graça que vem do céu, com a graça que vem do céu. O Papa Paulo VI, na Mysterium Fidei, declara: a Eucaristia é o centro espiritual da igreja. A Eucaristia é o centro espiritual da igreja. Então, o centro da vida de uma pessoa, como diz o Papa Paulo VI, se não é na Eucaristia, ele não está na comunhão católica. Não está. Não está. E nós temos uma dispersão. São Máximo, um padre da igreja, dizia assim: eu não deixo a barca de Pedro para ir em uma jangada. Hoje os católicos deixam a barca de Pedro para ir em jangadas. Em jangadas. Vocês acreditam nisso? Por pura ignorância. Basta estudar a fé. A igreja viveu um mistério muito grande. Dois cismas grandes na igreja. No ano 1000, com a igreja do Oriente, e que nascem os ortodoxos, mas em comunhão com todos os sacramentos da fé. Os 7 sacramentos. Que a igreja até no ano 1000 se dividem por uma bobagem,
de uma procissão divina. Não, o Espírito Santo vem. A igreja do amor do Pai e do Filho. A igreja ortodoxa não vem diretamente do Pai. Eles brigam lá entre eles, esses cardeais, e se separam por causa de um E. Um E, gente. E do Espírito Santo. Já pensou? Uma igreja dividida por um E? Quantos homens de igreja precisam de estar aos pés, como São Pedro, Julião e Marte, que preparava as suas homilias aos fiéis aos pés do sacrário. Assim, eu, padre, assim os bispos, os arcebispos, têm que preparar todas as suas decisões, a sua ação pastoral aos pés de Jesus sacramentado. Mas também todo pai, toda mãe, todo esposo, toda esposa tem que pegar todas as suas decisões, os seus momentos importantes da sua vida, aos pés de um sacrário, porque o sacrário forma santos. Os sacrários formam santos. Então, como eu dizia para vocês, uma igreja dividida por um E, e uma igreja depois 1517, dividida por um padre, frei agostiniano em crise, Lutero. Em crise, ele de fé. Hoje o mundo luterano e todas as cismas feitos no interno do mundo protestante, porque foi assim, nascem por crise de fé. A Igreja Católica se mantém firme nos sacramentos. Aonde Lutero nega, aonde vem falar de indulgências, de todas as teses de Lutero, uma era de indulgências e o resto, todo problema de fé, de dogmas, de sacramentos que ele não acreditava mais. E se divide uma igreja. E quando nós vemos no mundo protestante, que eu uso uma linguagem dos padres da igreja, as jangadas, e quando eles proclamam a verdade e dizem de viver na verdade, de obter a verdade e a salvação, sendo que dizem que a Igreja Católica são todos condenados. Eu digo para vocês, eles nascem em 1517 com uma protesta contra a igreja. E como que o Espírito Santo pode ter inspirado uma divisão se ele inspira o Cristo a rezar pela unidade? Quantos de nós cristãos católicos saímos da barca para a jangada por ignorância, por amor à igreja, por falta de estudar a própria fé? Esta fé que o padre iniciou, vocês desejam ver a igreja da ordem aqui, Nossa Senhora da Ordem, cheia de adoradores, e vai ter, na medida que vocês propagarem a fé verdadeira. Essa fé que abre os olhos e tira as escamas que tem nos olhos, que foram colocadas pelo mal, nos olhos de muitos no mundo, para impedir a ver a glória que nós temos no sacrário e neste lugar Jesus exposto com o seu corpo glorioso. Ele desce do céu e traz vida divina neste mundo, e ele traz a vida eterna em cada celebração eucarística. Em todas essas realidades protestantes se nega a presença real de Jesus e a transubstanciação. Em todas essas igrejas que se dizem de celebrar a Santa Ceia, são momentos grandes de idolatria. Se adora um pedaço de pão, não a presença real de Jesus. Não se adora. Ali sim tem plena
idolatria. Idolatria. Porque a fé que nos diz isso. Eles dizem que a Igreja Católica tem a besta, tem o diabo, tem o anticristo. Até 1500 quer dizer que o Espírito Santo permitiu que a Igreja Católica permanecesse no erro por 1500. Aí vem um ser em crise e diz: eu tenho a verdade. E ele, inspirado não pelo Espírito Santo, mas pelo espírito das trevas, pelo espírito de falsa religião que hoje se difunde no mundo, o espírito de falsa religião que se difunde no mundo, fundando várias seitas. O padre abre uma parêntese, dizendo que neste caminho que o padre faz, vai em muitos lugares pregando retiros de cura e libertação. Numa dessas orações, que depois vou visitar algumas casas, um dia uma pessoa possuída pelo demônio dizia, com o espírito de falsa religião, e ele dizia, o diabo, quando se dizia vai para o inferno, ele dizia: vocês, padres, têm o poder de nos tirar e de nos mandar no inferno. Mas aí eu disse assim: e os pastores? Aqueles, ele diz, aqueles, ali eu dou show, ali eu dou espetáculo, padre, porque o povo tem medo de mim, e aonde o povo tem medo de mim, eu me manifesto para fazer que aquelas pessoas tenham poder sobre mim. Porque na tua igreja é proibido fazer exorcismo público. E é verdade, não é verdade, senhor arcebispo? É proibido fazer, sim. No rito de exorcismo da igreja é proibido fazer publicamente exorcismo. Mas o diabo dá espetáculo, ele disse. E eu continuarei, o mal diz, tirando da igreja, da verdadeira igreja, para fundar outras seitas. Então é uma obra do diabo a formação de seitas e de seitas cristãs. Ele diz assim. Por isso que nós estamos aqui, para aprender a amar Jesus na Eucaristia, mas para compreender que Ele é centro de unidade de todos os fiéis. Eu estarei convosco sempre, até os confins do mundo. Santa Margarida Maria Alacoque disse uma vez a Jesus: ardo de sede, minha sede é de ser honrado pelos homens no Santíssimo Sacramento. De ser honrado pelos homens no Santíssimo Sacramento. As manifestações das aparições e paralemonial, a Santa Margarida, aonde iniciaram essas aparições? Diante do sacrário, aonde Jesus se manifestava com o seu coração cheio de fogo e cheio de amor. Eis o coração que tanto amou o mundo, que continua amando o mundo com um fogo ardente para incendiar o mundo e o coração de cada pessoa que vai na celebração da Santa Missa. Mas a continuação do mistério da encarnação é na adoração, aonde o fogo do amor de Deus, cada vez que nós nos ajoelhamos, estamos diante de Jesus exposto no Santíssimo Sacramento. Esse fogo que sai do coração de Jesus é o fogo que penetra o coração de todos os fiéis. Mesmo se nós não falamos nada diante de Jesus, se nós fazemos como São João Maria Vianney fazia, eu olho ele, ele olha para mim, mas esse olhar de Deus que é bíblico, que olha para mim, que olha sobre mim
que olha a minha vida, a minha situação, mas o fogo do amor que sai do coração de Jesus é o fogo que vem queimar as nossas preocupações, é o fogo que vem dar resposta, porque é um fogo da presença do Espírito Santo, é um fogo para um pai, para uma mãe, para uma pessoa que está com situações difíceis no trabalho, para aquela pessoa que está com situações familiares. É aquele fogo vai iluminar, mas vai queimar também, vai queimar todo o mal, toda a desesperação. É ali que nós temos o fogo de Deus. No Catecismo Maior de São Pio X, ele diz assim, o Santo Padre, neste catecismo: quando Jesus está na hóstia, prestem bem atenção, quando Jesus está na hóstia, não deixa de estar no céu. Quando Jesus está na hóstia, não deixa de estar no céu, mas encontra-se ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. Vocês conseguem assim contemplar a grandeza da igreja que tem? Jesus contemporaneamente está no céu e na Eucaristia, no sacrário ou no ostensório. Está ali ou na Santa Missa. Como no céu Jesus está na hóstia, não deixa de estar no céu. Quer dizer o quê? Quando nós estamos diante da Santíssima Eucaristia, nós estamos no céu. Mas olha a grandeza, que os anjos não têm esta graça. Mas na Santa Missa, nós não só estamos diante da Eucaristia, mas nós nos nutrimos, comungamos, comemos a carne, o sangue e a alma, e nós ali pertencemos ao céu. E o modo como Jesus está no seio da Santíssima Trindade. Nós entramos no seio e vivemos no seio da comunhão trinitária por meio da carne santíssima de Jesus, que nós comemos, e que cada parte do meu corpo, do teu corpo, das tuas células, da tua mente, dos teus órgãos, cada pelinho do nosso corpo entra nessa divinização. O céu entra dentro de nós. Mas não só o céu entra dentro de nós. É aquilo que Jesus diz para todos nós: quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece, ele permanece. Nós permanecemos em um estado eterno. Por isso que a Santa Mãe Igreja nos ensina que quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, o povo termina a missa e voa para casa, vai para a rua, vai fazer não sei o que, vai comer, vai beber. Gente, por 15 minutos a igreja pede que se fique em adoração profunda, porque o céu é dentro de você. Ali acontecem milagres, acontecem curas físicas. Tem gente que vai nas jangadas para receber bênção de prosperidade, vai para receber cura de câncer, para cura ou libertação, não sei do que. Ali é o momento que você e eu tocamos, como todos aqueles que queriam tocar o corpo de Jesus, como a hemorroísa, que se ao menos eu tocar o manto, nós todos aqui somos mais privilegiados do que aqueles que estavam no templo de Jesus, que tinham a possibilidade de tocar o seu corpo. Mas nós temos não a possibilidade de tocar, mas de comer, e que as nossas células, o nosso corpo, vem transubstanciado no dele. As nossas células, toda a parte do nosso corpo, da nossa alma, se transforma nele. Com São Paulo, não sou mais eu que vivo, e
Isso acontece todas as vezes que nós recebemos Jesus. Mas nós precisamos suscitar esta fé. De suscitar esta fé viva. Na bênção do Santíssimo Sacramento, que hoje em muitas paróquias, desculpe se o padre às vezes denuncia infelizmente essas realidades, na bênção do Santíssimo Sacramento, que em muitos lugares não se fazem mais, mas nessa igreja se faz, por meio do Monsenhor. Se faz a bênção, porque é o Cristo que abençoa em pessoa os fiéis, a cidade inteira, o mundo inteiro, os doentes, as famílias, os necessitados. Nós cantamos: do céu nos destes o pão, que contém? Que contém? A Eucaristia contém todo o sabor do céu, para que eu tenha o sabor de Deus e dê o sabor de Deus aos insípidos, a quem perdeu o sabor da vida, a quem perdeu o sabor da existência. Nós, padres, vivemos esse sabor de uma união muito grande com Jesus. Os bispos, porque tocamos e temos esta graça de dar o sabor de Deus aos fiéis todos os dias. O sabor divino, o sabor da eternidade. Quer dizer, se eu sinto sabor, veja, a nossa língua, ela tem capacidade de ter o gosto de amargo, de doce, de aquilo que é bom, daquilo que é negativo, de tudo. Olha como é linda a realidade física da nossa língua. Mas Deus diz que na Eucaristia, neste pão que vem do céu, contém todo o sabor da existência de um ser humano nesta terra. Então, se uma pessoa quer viver bem nesta terra, gustar bem o presente de Deus que é viver neste mundo, e também ter o viático para a vida eterna, sair deste mundo para a eternidade, nós precisamos de nutrir a nossa existência do sabor de Deus. Por isso os apóstolos tinham a capacidade de uma presença contínua do Espírito Santo. Porque por meio desse sabor, quando nós comungamos a Eucaristia, nós unimos a nossa inteligência, a inteligência do Salvador. E por meio desta inteligência eterna e divina, Ele criou todas as coisas. Se nós tivéssemos verdadeiramente que médicos, cientistas, todas as realidades da sanidade, toda a parte da educação, se nutrissem da Eucaristia, ia ter a sabedoria do Mestre dos Mestres, da criação de coisas e de realidades para o mundo, para ajudar ao mundo a progredir no bem e nas coisas eternas de Deus. O mundo precisa desse sabor. O mundo, nós temos que rezar para que os cientistas, os médicos, professores, governantes governem com a mente de Deus, unido na Eucaristia, tenham um governo santo. Mas o mundo precisa desse sabor, gente. Você precisa. Nós, quando entramos numa igreja e vamos diante do sacrário, ali tem o sabor da vida, aquele que vai tirar o amargo da nossa vida, que vai dar sentido também ao amargo, ao cálice, e que nós vamos aprender com ele a beber o cálice. Afasta-te de mim este cálice, Jesus pede, mas não faça-se segundo a minha, mas a tua vontade. Mas ele nos ensina a beber o cálice, e aquele cálice de Deus vai ter o sabor de Deus. O sabor de Deus. Na Santíssima Eucaristia, Deus nos concede a graça de ter o sabor do céu. Por isso que São Paulo nos diz na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo de 1 a 2: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus.
Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não as da terra. O pão eucarístico, por que o diabo, como dizia o Monsenhor, quer nos afastar da Eucaristia? Porque a Eucaristia faz que nós possamos ter a afeição às coisas lá de cima. Porque ela nos dá o sabor das coisas lá do céu. A Eucaristia nos dá o sabor da vida eterna. Nos dá o sabor de desejar ao mais rápido possível ir para a vida eterna. Para mim, morrer é Cristo, dizia São Paulo, não é verdade? E viver é o quê? É lucro. É lucro. É viver. Morrer é um lucro. É um lucro, mas só pode dizer quem já sentiu e sente o sabor do céu. E o sabor do céu nós podemos sentir somente na Eucaristia. Somente na Eucaristia. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz que a Eucaristia, no número 1324, a Eucaristia, fonte e ápice da vida eclesial, fonte e ápice de toda a vida cristã, fonte e ápice de toda a vida cristã, porque o mundo precisa, você precisa desta realidade. Santa Teresinha dizia assim sobre a Eucaristia, gravem bem no coração de vocês: não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce cada dia do céu. Não é para ficar em uma âmbula de ouro, mas para encontrar um outro céu, a da nossa alma, onde Ele encontra as suas delícias. Como Ele dá sabor, e nele nós temos as nossas delícias, mas Ele também, gente, veja que lindo isso, Ele encontra as suas delícias também em nós, em você. Você é a delícia de Deus, você dá sabor a Deus, porque Ele o criou também para isso. Nós somos a felicidade de Deus. E quem se nutre da Eucaristia, por isso que os santos, mesmo nas enfermidades, nas provas, eles tinham o fruto da alegria, que é um dos 9 frutos do Espírito Santo. A primeira é a alegria, porque a presença de Jesus é uma comunhão plena sempre da presença do Espírito Santo nela. É por obra do Espírito Santo. Nós sacerdotes rezamos, os fiéis todos de joelhos naquele momento lindo onde o céu se abre e o Espírito Santo realiza um dos mistérios maiores depois da encarnação e da ressurreição. Manda o teu Espírito a santificar estas ofertas, para que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para que esta presença real se torne para mim e para você a delícia, uma das delícias do céu. Então Ele encontra na tua alma um outro céu, dizia Santa Teresinha, onde Ele encontra as suas delícias. São Gregório de Nissa dizia também: nosso corpo unido ao corpo de Cristo adquire um princípio de imortalidade, porque se une ao imortal. Eis porque o diabo não quer que os fiéis, que eu, que você, que a humanidade se nutra da Eucaristia, porque ela é um princípio de imortalidade, porque se une ao imortal. A Eucaristia não é a presença de Jesus terrena, mortal, porque Jesus se fez mortal, se humilhou nesta condição de mortalidade, mas nós nos unimos a Jesus, a Eucaristia, que não pode mais morrer, é imortal. Então nós nos unimos à imortalidade dele. A imortalidade dele.
O padre também, antes de falar também do milagre, queria dizer para vocês também a respeito da Beata Alexandrina Costa. Não sei se vocês já ouviram falar desta mística portuguesa dos nossos tempos. Ela viveu nesta terra os últimos 13 anos da vida dela somente da Eucaristia. Ela não bebia, não comia. É um dom assim muito especial na igreja, que nos últimos tempos, Martin Robin, também uma francesa, que vivia só da Eucaristia, Teresa Neumann, só da Eucaristia, por toda a sua vida. Por que Jesus quer revelar isso por meio? Faço um exemplo da Beata Alexandrina, levada no hospital de Portugal, porque o bispo, os cientistas desejavam muito, mas não é verdade, ela come qualquer biscoitinho debaixo ali da cama, porque ela ficou enferma, porque ela se jogou da janela, porque tinha um homem que queria violentar ela, estuprá-la, e ela se jogou da janela e ficou enferma em cima de uma cama. E ali começou toda a experiência mística de união dela com Nossa Senhora e, por meio de Nossa Senhora, com Jesus. A paixão de Jesus e a união com Jesus sacramentado. O padre espiritual dela trazia a Eucaristia para 13 anos. E no hospital, 1 mês no hospital, sendo vigiada 24 horas pelos enfermeiros para ver se ela não bebia um copinho de água. Colocavam às vezes o copo de água ali para ver se ela bebia. Ela não bebia, ela vivia da Eucaristia por uma ordem de Jesus. Por uma ordem de Jesus. Vocês querem ouvir as palavras de Jesus? Ele dizia assim para ela: não te alimentarás mais na terra, o teu alimento é a minha carne, o teu sangue é o meu divino sangue, a tua vida é minha vida, de mim a recebes quando uno o meu coração ao teu, quando te consolo. Faço que vivas só de mim, para mostrar ao mundo o valor da Eucaristia e o que é a minha vida nas almas. E ele diz assim: essa é a luz e salvação para toda a humanidade. Diga a todos que se deixem iluminar. Olha só que Jesus diz para ela: faço que viva só de mim, para mostrar ao mundo o valor da Eucaristia. Jesus quer que o mundo compreenda, e a igreja está vivendo neste momento histórico, o valor da Eucaristia. O que é ela? Que o mundo ainda não descobriu, e nós precisamos ainda estar aos pés, nutrirmos muito a nossa vida como esta beata. Leiam os escritos dela, o tanto que Jesus revela o que é a Eucaristia. Nutra de mim. Jesus, para ela, daquele dia em diante, foi a comida, a bebida, as necessidades fisiológicas que ela tinha, tudo era nele. Ela passou a viver um estado de elevação, de imortalidade, da ressurreição, de não necessidade de nutrir-se, como Jesus, que depois de ressuscitado, come com os apóstolos para mostrar para eles que ele é ressuscitado, que é ele mesmo ali. Mas Jesus não sente mais essa necessidade de nutrir as coisas com as coisas da terra, o corpo, porque o corpo humano vive e se nutre completamente em Deus. Ela viveu a vida dela inteira assim. Eis o milagre de Lanciano, que nos revela a presença imortal de Jesus neste sacramento. E que nós vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo. 10. Isso. E nós vamos começar com falando dessa realidade da Beata Alexandrina Costa, com essa realidade do milagre eucarístico. Louvado sejam os Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados.